Você tem dificuldade de identificar ou de se conectar com seu guia espiritual? De entender as mensagens que eles querem te passar? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar algumas explicações sobre esse mundo espiritual. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eliane, eu sou terapeuta holística, reikiana e taróloga. E esse vídeo, na verdade, foi uma resposta a um questionamento de uma assistida aqui do canal. Eu vou ler aqui a pergunta dela, tá? Ela perguntou assim: como identificar o meu mentor? Como eu sei que é ele que está enviando as mensagens? Como entender essas mensagens, né? E como que eu posso ser guiada por eles? Então, vou agradecer a essa assistida por essa pergunta, porque eu acho que esse também é um questionamento de muitas pessoas, né? Então, quero que fique em mente que tudo que eu disser aqui é com base na minha experiência, tá? De vida, com base nos meus estudos. Então, leve somente aquilo que ressoar com vocês, né? Como eu sempre falo nas tiragens de leitura, aqui também não vai ser diferente. O que ressoar com vocês, vocês levem. O que não ressoar, vocês podem descartar. E busquem o meio, né? Porque, na verdade, a espiritualidade é um caminho. A gente vai caminhando por esse mundo espiritual. Então tem muita coisa ainda para aprender, muita coisa ainda para identificar, muita coisa para entender. Tá bom? E antes de mais nada, eu gostaria de dizer também que só do fato de você querer se conectar com eles já é um caminho, tá? Então aí você já meio que abriu essa porta para que eles possam se conectar, para que eles possam se identificar, para que eles possam te enviar mensagem. Na verdade, eles estão sempre enviando as mensagens, só que a gente é que não presta muita atenção, né? Então, e aí quando você abre essa porta, digamos assim, você está abrindo a sua porta e não a porta para eles, porque você está se abrindo para receber essas mensagens. Então vamos lá, né? Como identificar o seu mentor, o seu guia? Olha, a identificação ela não é imediata. Para muitas poucas pessoas, assim, muitas poucas pessoas que têm essa identificação imediata. Isso é como se fosse uma nova amizade, né? Você vai caminhando conforme o tempo, você vai se identificando com ele, ele pode se mostrando algumas vezes para você. Então, o que eu diria aqui, como identificar o meu mentor? Primeiro de tudo é entender que isso é uma caminhada, que isso é uma construção dessa nova amizade, digamos assim, um novo relacionamento. Então, como eu falei antes, você já se abriu, né, para receber as mensagens deles, para que ele possa se aproximar de você de uma forma mais clara, digamos assim, tá? E agora, claro, você pode fazer esse questionamento a eles, né? Falar, olha, eu gostaria muito de saber quem é você e tudo. Só toma cuidado para não deixar que o ego fale mais alto, né? Porque muitas vezes, você sabe, o nosso ego pode ser aquele diabinho, né? E imagine só, chega, não que eu fale que é impossível, claro que tudo é possível, mas imagine, eu senti que o meu mentor é o Chico Xavier, eu senti que o meu mentor era Buda, não sei. Então, assim, só toma cuidado com isso, porque muitas vezes quem quer saber quem é o mentor, quem é o guia, o nome, essas coisas assim, é tudo pelo ego. Tá? Não que seja errado, mas eu sempre falo assim que não custa nada pedir, não custa nada questionar a espiritualidade, né? E aí eles vão ver se cabe ou não te responder aquilo. Tá? Então, assim, a identificação é caminhando, indo em conjunto, fazendo, se abrindo mais ainda, querer mesmo ter essa vontade própria de se conectar com eles. E aí, ao longo do tempo, ele pode ir se identificando, né, se ele achar que
é necessário, tá? Eu também levei um bom tempo para identificar a minha cigana, né, para identificar a minha pombagira, né, que me auxilia aqui nas leituras de tarô, tá? Então isso é questão de tempo mesmo, ok? E aí uma coisa que eu gostaria de falar também é que a gente não tem só um mentor, a gente não tem só o guia, né, guia espiritual, tá? A gente pode ter vários com a gente. Então, muitas vezes pode ser que esteja 3 ou 4 mentores com você. Pode ser, e além dos mentores, você tem o seu guia. Além dos guias e mentores, você tem seus anjos. Então, entende que é uma equipe, é uma egrégora espiritual junto com você, porque você tem uma missão aqui nessa terra. Você veio aqui cumprir alguma função. E eles estão te auxiliando para que você possa cumprir essa função na vida das pessoas ao seu redor, né? Dependendo aí do que você veio como missão nessa terra, pode ter vários, né? E eu ouvi dizer também, tá? Eu não sei se é fato, verdade ou não, mas eu sinto que faz sentido para mim, né? Como eu falei, isso para mim faz sentido, veja se faz sentido para vocês. O que eu ouvi dizer é que de tempos em tempos os mestres, os mentores, eles vão mudando. Porque eu acredito muito naquela frase que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, às vezes, eu já cumpri alguma coisa, eu já aprendi alguma coisa com aquele mentor. E aí, aquele mentor, ele vai para outra pessoa e um outro mentor chega até mim. Para quê? Para que eu aumente meu nível de consciência, para que eu aumente meu grau evolucional espiritual. Né? Então, eu acredito sinceramente que de tempos em tempos a gente vai sim mudando os nossos mentores. O que eu acredito que talvez não mude são os guias espirituais, aquele que praticamente está sempre com a gente, com tudo. Tá sempre com a gente, mas não 24 horas por dia, tá? Porque eles também têm coisas para fazer no mundo espiritual. Então, claro que se um dia você chamar eles para, olha, você pode vir aqui, eu preciso conversar, que não sei o quê, claro que eles vão te atender, mas não necessariamente eles vão estar ali junto com você 24 horas, entendeu? Porque ele também tem a evolução espiritual deles no mundo espiritual. E para que ele possa te orientar, ele também tem que estar aprendendo ali no mundo espiritual alguma coisa. Então, o tempo que ele não está com você aqui, ele está lá, aprendendo também. Porque, como que eu vou dizer? O guia, ele é mais próximo da gente, porque justamente ele tem uma conexão maior. Como que eu vou explicar aqui de uma forma mais clara para vocês entenderem? O campo energético dele é muito parecido com o nosso, né? Por exemplo, os anjos, eles têm um campo muito sutil. Então é um desafio maior, digamos assim, de você se conectar com os anjos e sentir eles, né? Porque é uma coisa bem sutil. O guia a gente consegue ainda perceber, eles conseguem vir na nossa cabeça e falar alguma coisa, né? Não necessariamente vai ser uma outra voz, geralmente é a nossa própria voz, tanto que a gente, né, meio que confunde com os pensamentos, tá? Então, esse guia, ele também precisa aprender alguma coisa no campo espiritual para que ele possa ser realmente um mestre, né? Ser realmente alguém mais sábio do que a gente para poder nos orientar, tá? Então ele não vai ficar com a gente 24 horas por dia. Por isso que eu gostaria até de colocar aqui uma consideração que eu escutei, né, em um dos canais aí, que
para você, tudo bem, para quem está iniciando, eu compreendo que é um pouco mais difícil de você compreender como que é essa conexão com a equipe espiritual, com a espiritualidade, com os mentores, com os guias. E aí foi orientado de que, pergunta para o seu guia que roupa eu posso vestir hoje, que vai me, sei lá, trazer mais benefício, mas, enfim, que comida eu posso comer hoje, pergunta tudo para o seu guia, não sei o quê. Eu não concordo, tá? Porque eu acho que assim como, vamos fazer aqui um paralelo com os amigos de carne e osso. Gente, os amigos de carne e osso, eles também têm as tarefas dele, também têm os afazeres dele. Imagine se toda hora a gente pegasse o telefone e falar, então, meu amigo, o que você acha de eu vestir essa roupa aqui? Sabe, toda hora, cada 5 minutos, perguntando. Primeiro que eu acredito que você vai estar nessa dependência meio que emocional, né, mental também, com relação aos guias. E segundo que aquilo que eu falei, ele tem mais o que fazer também no campo espiritual, no lado espiritual, no mundo espiritual. Então, por que que eu vou ficar chamando o meu guia toda hora para perguntar isso, perguntar aquilo? Ai, guia, você acha que eu devo colocar o meu armário em tal lugar? Gente, isso é meu ponto de vista, tá? Vocês observem o que você sente, se faz sentido para você. Mas aquilo, quando foi orientado, eu não senti. Desculpa, gente, deu alguma coisa aqui na câmera, parou de funcionar. Então, voltando ao assunto, que eu acho que eu tava falando demais. Então é isso, tá? Veja que ressoa aí com vocês essa questão aí de estar perguntando o tempo todo pro guia. Ok. E aí, como que a gente se identifica, né? Se eu pudesse dar alguma orientação de como perceber quem é o seu guia, quem é o seu mentor, eu diria para algumas pessoas pode vir em forma de imagem, né? Quando, sei lá, às vezes você está meditando ali, fechando com o olho fechado, vem alguma imagem, né? Que foi justamente isso que aconteceu comigo com a minha cigana, quando eu descobri quem é a minha cigana. Que, enfim. E para outras pessoas pode vir na forma de insights, né? Como eu falei, aquelas vozes na cabeça. Algumas outras pessoas podem sentir uma sensação, assim, sabe, no corpo, não sei, é como se você sentisse que é tal mentor, entende? Por exemplo, né, para ficar um pouco mais claro. Para quem ainda é da Umbanda, ou se bem que quem é da Umbanda já é um pouco mais ostensivo, né? Mas, por exemplo, eu gosto muito da Umbanda, tá? Eu gosto muito da parte de orixás, enfim. E muitas vezes eu consigo perceber, assim, no meu corpo ou algumas características que eu tenho em comum com alguns orixás, tá? Isso também é interessante, você fazer alguma pesquisa, né? Se observando o seu jeito de ser. E aí faz alguma pesquisa nos orixás, se você, claro, tiver afinidade, né, com essa linha dos orixás. Faz uma pesquisa, veja como que é Iemanjá, como que é Oxum, como que é Oxóssi, como que é Oxalá, como que é Onanã, como que é o jeito deles. Vê se ressoa com você, tá? Vê se o jeito deles serem, aquilo faz sentido para você. E aí você vai percebendo quem pode ser os seus orixás. E aí uma outra identificação que eu diria é realmente essa questão de você ir passo a passo, tá? Porque quando eles sentirem necessidade de se identificar com você, se identificar para você, eles vão fazer isso. Então, lembrando sempre que quem quer saber é sempre o nosso ego, né? Então, vai caminhando, vai passo a passo, tá? Vai caminhando com eles junto. Na hora que eles sentirem que, olha,
Acho que ela já está pronta para saber quem nós somos, então eles vão se identificar, tá? Então não fique tanto preocupada em identificar. Se preocupa mais em identificar se a mensagem que está sendo passada é deles. Aí sim eu diria, não exatamente preocupar também, né? Mas tá mais atenta, tá? Em querer realmente identificar se aquela mensagem que eles estão passando é realmente eles, os seres de luzes, ou não. É alguma outra entidade que ali que tá te passando essa mensagem, tá? Então, para a identificação da mensagem, né, eu já vou partindo aqui para a outra pergunta que ela fez. A identificação da mensagem a mensagem que está sendo passada é para o bom, belo e justo, para todos e para o todo. Porque imagina, um ser de luz, ele jamais vai te incitar a violência, a destruição, digamos assim, tanto seu quanto do outro. Ele não vai incitar uma briga. Então perceba se aquele pensamento que veio para você é algo bom, te dá uma sensação boa, né? E através disso, né, por exemplo, sei lá, me veio algum insight aqui. Por exemplo, eu briguei com meu amigo. Aí você fica ali perguntando, mas aí como que a gente pode fazer para resolver essa situação, né? E aí se vê uma mensagem assim, oh meu Deus, como que poderia ser uma mensagem que não fosse de luz? Sei lá, fala, manda ele para aquele lugar, fala para ele que ele é isso, que ele é aquilo, fala tudo que você... Sei lá, gente, nossa, não vem nada assim de... Enfim, aí se for um ser de luz, o que ele vai falar? Se acalma, né? Reflita se realmente ele tem razão ou ele não tem razão, se você tem razão ou você não tem razão. Será que você não está sendo teimosa? Né? Então, sabe, ele vai te dando uma certa clareza para que você possa entender o que aconteceu ali. Né? E você vai perceber também pela sensação do seu corpo. Porque um ser que não é de luz, digamos assim, ele pode se modificar, né, fisicamente. Por exemplo, quem consegue ver um espírito, ele pode se modificar como se fosse um anjo na sua frente. Só que a energia, ela não mente. Então, por isso que é identificar através da energia, através do que você está sentindo. Porque se um ser de luz vier na sua frente, ali um anjo, né, supondo que você é evidente, que você vê, um ser de luz aparece ali na sua frente e fala assim, olha minha filha, coitada de você, né, ele fez isso com você, poxa vida. O que você acha de ir lá e falar poucas e boas para ele? Fala lá, xinga ele lá, vai lá xingar, solta isso aí que tá dentro de você. Você acha que isso é coisa de seres de luz que se fala? Né? Você vai sentir essa vibração, você vai ver que, tipo, opa, tem alguma coisa estranha aqui, né? Então, se bem que, claro, eu acredito que eles são bem mais sutis do que isso, né? Na forma de orientação, assim. Então, verifica. Quando vier um pensamento, você para, analisa a energia, vê se está pesada, se está algo mais leve, tá? É por aí que a gente vai compreendendo as mensagens dele, tá? E aí, as mensagens, como que elas podem vir, né? Elas podem vir em forma das leituras de tarô, obviamente, mas também pode ser através de alguma palavra com um amigo, alguma coisa que você vê na televisão, ou algum vídeo, através de insetos, animais, através de
coincidências, né? Que não existe coincidência, mas foi muita coincidência alguém falar sempre a mesma palavra, sabe? Sei lá, é uma palavra ou alguma coisa que falam de você, assim, no sentido, você tem que se valorizar mais. Aí vem um outro amigo, por alguma razão, ele também fala, olha, você também, eu acho que você deve se valorizar mais. E aí você vai assistir um vídeo e fala sobre valorização. Opa, então peraí, aí tem um sinal, né, da equipe espiritual para você. Será que não está na hora de você se valorizar mais, né, no seu potencial, na sua capacidade? Tá, então ele pode vir também, né, como eu falei, de insights, de ideias, de intuição. Às vezes já me aconteceu isso também, tá? Eu tá com algum questionamento na minha cabeça que tipo, e agora? Como que, né? Uma coisa, como é um desafio no dia a dia, assim. E aí eu tava, acho que, onde que eu tava? Não sei se estava no metro ou se estava no ônibus. E passando assim, parou bem na frente de um letreiro, sabe? E ali tinha uma palavra que eu não vou lembrar agora. Mas aquilo me deu sabe quando você meio que acorda assim? Então isso também pode ser sinal, tá? De que eles estão te enviando aí essa mensagem pra você. Às vezes é alguma coisa que a hora que você sentiu, eu falei, sabe? É uma coisa bem sutil, tá? Sempre tenho em mente isso, que é algo bem sutil, por isso que é preciso estar presente no momento, né? Estar em estado na presença, no momento presente. Porque senão os sinais vêm e você se perde, você não consegue observar, você não consegue olhar, tá, esses sinais. E como ser guiada, né? O ser guiada basicamente é soltar o controle e se permitir ser guiada por eles. Porque quando a gente fica no controle, a gente não permite ser guiada, certo? A gente quer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. É aquela coisa, tem que ser naquele momento, naquela hora, e a gente fica teimando e a gente não se permite ser guiada. Então, como ser guiada por eles é basicamente solta o controle e deixe que eles te orientem. Eu sei que não é fácil no começo, tá? Isso é uma questão também de hábito, de se permitir. Hoje eu me permito ser guiada. Claro, em alguns momentos ou outro você vai querer controlar, porque isso já virou um hábito, né? Mas não perca a esperança, não perca a fé, tá? Se você não conseguiu hoje, tenta amanhã novamente e assim por diante, ok? Então, é realmente isso, o que a espiritualidade quer que eu preciso fazer hoje, que vai ser de mais contribuição para minha vida, quer que vocês me orientem a fazer hoje. E se eles te orientar, não faça nada hoje, vai pro parque e vai se distrair. Ah, mas como assim? Eu tenho tanto trabalho para fazer, eu tenho tantas coisas para estudar, que não sei o que, bababá. A gente começa, né, dar desculpinhas. Mas se foi orientado dessa forma, é porque de alguma razão tinha que ser dessa forma. Então só escuta o que eles estão falando, né? Aquieta o ego, aquieta a mente, né? Se for necessário, entra em meditação para perceber se realmente aquela foi uma orientação, como eu falei, da sua equipe espiritual, tá? E aí eu quero deixar aqui 2 exemplos que aconteceu comigo e que pode ser que tragam algum insights assim para vocês, tá? Uma vez eu tinha ido no parque e eu quis fazer um tiratema para ver se era verdade. E outra coisa também, gente, não tenha medo da sua equipe espiritual. Eles são seus amigos. Conversem com ele como se fossem amigos, tá? Não tenha medo de, se for necessário, falar, fica quieto, tá? Porque eles não estão a patamar acima da gente. Claro que eles estão aqui para nos orientar, porque eles têm mais conhecimento, né? Mas é aquilo que eu falei, é um amigo. Então tem muitas vezes assim que eu realmente falo assim, ai, me deixa, hoje eu não tô para vocês. Tá? Então não tenha medo de
ser dessa forma, não tenha medo de pedir, não tenha medo de realmente pedir orientação para eles, tá? E aí, nesse dia eu quis fazer o tira-teima, porque eu tinha também, quando eu tava bem no início, né, eu tava no início ainda, e eu tinha escutado no canal que a menina fez isso, de ser orientada, ela não levou celular, nada, e ela só foi caminhando. Aí eu falei, interessante, vou experimentar, só que eu ainda tenho medo, né? E aí, só que eu não usei o Google Maps. Eu usei no início para ir até o parque. Na volta, quando eu ia voltar para casa, eu falei, tá bom, eu vou aprender a confiar em vocês. Aí eu saí do parque, passei por um túnelzinho assim, né, aqui em Portugal. E aí eu falei, direita ou esquerda? Aí me veio esquerda. Falei, tá bom. Aí tava passando assim na frente de um estacionamento aberto, né? Aí só veio assim, entra pelo estacionamento. Falei, oi? Entra pelo estacionamento. Eu falei, mas estacionamento não tem nada, não, olha ali lá atrás, não tem nada. Como é que eu vou entrar? Ele não vai dar naquela rua que eu ia pegar o metro pra ir embora pra casa. Aí eu fiquei, né, parado assim, meio que paralisado, e aquela vontade de pegar no Google Maps pra checar se isso é verdade mesmo. Falei, não, falei que eu ia confiar, então vamos lá. Aí eu fui entrando pelo estacionamento e, gente, se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. Porque o estacionamento foi o caminho mais curto para chegar ao metro. E eu realmente não tinha ideia, porque o estacionamento atrás parecia nada, assim, sabe? Como se tivesse, sei lá, só uma ruazinha pro carro entrar e só. Ou nem isso, porque o negócio era tão pequenininho, acho que era isso. Nem isso era, porque realmente o estacionamento era muito pequenininho. Mas enfim, eu sei que eu cheguei ali no metro mais rápido que eu imaginava, no caminho mais curto do que eu imaginava. Aí, né, a cara da pessoa foi pro chão, né? Falei, desculpa, gente, realmente, vocês têm razão. Então, esse foi uma forma de eu aprender que eles estão sempre nos orientando de alguma forma, né? E por isso também é importante vocês pedirem orientação a eles, porque eles não vão interferir na sua vida se você não pedir, a não ser que eles tenham permissão para interferir. Por alguma razão, eles têm que interferir, eles vão interferir. Mas do contrário, não, tá? Então, sempre peça essa orientação para eles, tá? Quando você sentir necessidade. Um outro exemplo foi o exemplo da enxaqueca que eu tive até esses dias atrás. Eu acordei com a enxaqueca e eu falei, bom, eu sei que pela metafísica da saúde a enxaqueca é algo aliás, todas, se não todas as nossas dores, doenças são causadas pelos nossos sentimentos e emoções. A enxaqueca, geralmente é pessoas que se preocupam demais, são pessoas muito perfeccionistas, sabe, que quer as coisas tudo jeitinho, ou seja, o controle, né? Aí eu falei, gente, mas eu sei disso, né? Porque tava vindo na minha cabeça, procura metafísica. Eu falei, mas eu já sei o que é isso. Eu já fiz todas as técnicas, né, para poder, digamos assim, eliminar esses sentimentos e emoções para a enxaqueca parar. E não tava parando. E aí, obviamente, acabei tomando um remédio, melhorou. E no dia seguinte, de novo, eu acordei com a enxaqueca. Eu falei, mas não é possível, né? Eu falei, mas caramba, né? O que tá acontecendo? E eu perguntando pra mim mesma e ele me respondendo. Metafísica da saúde, metafísica da saúde. Falei, tá bom, eu vou olhar. Aí, né, como no primeiro exemplo, fui olhar a metafísica da saúde, fui lendo, né? Tudo ali que falava, não sei o que, blá 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 blá. Eu falei, gente, mas isso eu já sei, né? Com aquela coisa, tipo, eu já sei disso, mas não é isso. Até que eu deparei com uma única palavra: frustração. Aí, sabe quando você sente aquele negócio assim, sabe? É como se aquela palavra
piscasse assim pra você. Aí eu falei, ai, mas será que é frustração que eu tenho? Aí eu percebi que a minha dor de cabeça foi diminuindo. Eu falei, caraca, né? Eu não acredito. Aí vai lá e eu fazer a técnica de novo pra eliminar essa frustração. Porque realmente, nos 2 dias mais ou menos atrás, ou um dia antes de ter essa enxaqueca, aconteceu algumas coisas ali que me deixou um pouquinho frustrada, mas eu não tinha percebido isso. Eu achei que fosse só uma, sei lá, uma preocupação, uma insatisfação, alguma coisa assim, uma insegurança. Pensei que fosse isso, mas não imaginava que fosse frustração, porque eu tava perguntando o tempo todo, mas o que é que tem aqui que tá causando essa enxaqueca? O que é que tem aqui que tá causando essa enxaqueca? E nada, e nada, e nada. Até que eles falaram, né? Na metafísica, na metafísica. Aí quando eu fui ver, era frustração. Aí fiz a técnica, já melhorei. Falei, caramba, né? Então, gente, sempre que vier alguma ideia, algum insight, siga a orientação, tá? Porque muitas vezes a gente teima e a gente dá com os burros nas águas, é assim que fala, né? Com burro nas águas. Então, claro, novamente, tenha discernimento se aquilo está sendo pelos seres de luz, né? Pelos seus mentores e guias. E se for, faça uma ação. Não adianta eu ficar aqui só na cabeça eles falando se você não colocar em ação, porque eles não vão pegar o mouse aqui do computador e ir clicando na sua tela para te mostrar, olha, metafísica da saúde. Né? Eles ainda não têm essa, não sei se tem esse poder ou não, talvez tenha, mas talvez não seja divino fazer isso, né? Vai saber, tá? E aqui também é um adendo, assim, um bônus a mais aí que eu quero trazer para você identificar também. Pode ser que muitos aqui, ou alguns, escuta aquele pi, sabe, no ouvido, seja do lado direito, seja do lado esquerdo. Esse também é um sinal de que a sua equipe espiritual está querendo falar com você, ou eles estão falando com você. Só que como é aquilo que eu falei, a vibração deles, né, são tão sutis que muitas vezes a gente não consegue compreender o que é que eles estão falando. Então, eu acredito, tá? Novamente, esse é meu ponto de vista, que esse pi que vem aqui são seres espirituais mais elevados do que o nosso guia, do que talvez o nosso mentor, tá? E aqui, só adicionando aqui mais uma coisa, pode ser os mentores, os seres, como que fala? Os mestres ascensos, né? Então pode ser eles, pode ser seres galácticos de outras órbitas aí, tá? Pode ser os arcanjos, os anjos, tá? Que são vibrações assim bem mais sutis do que o do nosso guia espiritual, como eu falei, tá? Então, quando vê esse pi, você escutou aquele pi, você para, analisa o que é que você estava fazendo, o que é que você estava pensando, o que é que você estava sentindo, porque ali eles estão querendo talvez que você preste atenção, tá? Geralmente eu sempre, quando eu escuto esse pi no meu ouvido, principalmente do lado direito, né? Que significa o quê? Que seria a parte externa. O lado esquerdo seria a parte interna, ou seja, o meu eu próprio falando alguma coisa. E geralmente quando eu paro, às vezes, sei lá, eu tô ou assistindo algum vídeo, ou eu tô lendo alguma coisa, e vem aquele pi. Aí eu paro e presto atenção, o que é que eu li ali? O que é que foi falado ali? E geralmente ali ele tem uma resposta para aquela sua pergunta, tá? Então, como eu falei muitas vezes, a resposta da sua pergunta, ela não vem da forma como você imagina que vem, nunca vem. Geralmente vem de uma forma totalmente inusitada, que é assim também como o universo funciona, né? O universo, ele, se você não assistiu o meu vídeo do efeito Zenão,
Vai lá para ver, porque ele te traz o que você quer de uma forma totalmente inesperada, totalmente inusitada. Então é justamente isso, é sair do controle, se permitir ser guiada por eles, né? Enquanto você quer ficar no controle, eu acho que mais difícil vai ser, porque você vai querer que eles te comuniquem de tal forma, ou eu quero que eles me comuniquem através de algum vídeo. Pode vir, claro que pode. Se essa é a forma que você vai compreender um pouco melhor. Mas perceba que você está limitando a forma como eles chegam até você. Você está, né, limitando as infinitas possibilidades, como eu falei lá no vídeo do efeito Zenão, daquilo acontecer para você. Então não feche as portas, não feche as oportunidades. Se abra, você que deve se abrir para as infinitas possibilidades de como esse desejo, de como a equipe espiritual vai conversar com você. E aí o seu dia vai ficar bem mais interessante, porque você vai estar todo o tempo, bom, o que é que vai acontecer aqui hoje, né? Que mágica o universo vai fazer na minha vida hoje? E eu percebi que quando eu faço isso, né, que mágica que o universo vai fazer para minha vida hoje, né? Coisas surpreendentes realmente acontecem, tá? Eu vou colocar aqui mais um exemplo que aconteceu comigo, só para vocês terem uma ideia, porque eu fiquei tão feliz, gente, você não tem noção. Eu fiquei muito feliz, muito. Eu sei que é uma coisa pequenininha, tá? Mas é por aí que a gente vai caminhando para uma gratitude muito melhor, muito maior. Esses dias eu fui imprimir uma apostila, né, de um curso que eu tô fazendo, que é a psicanálise. E aí são 255 páginas. Aí eu falei, caraca, né, 255 páginas. Mas tudo bem, eu fui numa fotocópia que tem aqui perto de casa, simplesmente fechou. Aí o que eu pensei? Olha a mente, já aqui falando. Ai, será que não é para eu imprimir? Será que não é para eu gastar esse dinheiro? Porque, claro, a gente tem a opção de assistir o vídeo, não preciso necessariamente de uma apostila, né? A gente pode estudar de outras formas. Aí eu lembrei que tinha uma outra fotocópia mais para baixo. Falei, tô com vontade de caminhar, então eu vou lá também. Então eu fui caminhando. Aí cheguei lá, fiquei esperando. E nesse momento foi muito engraçado porque eu tava aguardando na fila, aí do nada uma senhora pega e entra na minha frente, eu fiquei assim com aquela cara de tacho, né? Falei, ok. Falei, o que mais, universo? Que mágica é essa que você quer me trazer, né? Aí, a hora que eu entrei, ele falou, né, 10 cêntimos ali, cada cópia. Eu falei, ok, tudo bem. E começou a travar a impressora do lugar. Eu fiquei pensando, ixi, agora, acho que não é para eu imprimir. Não deve ser para eu imprimir. Mas eu falei, bom, se for para ser, vai ser. Se não for, ok, tudo bem, eu já compreendi que não é para ser e eu deixo quieto. Eu só fiquei ali em paz, tranquila, esperando, aguardando o senhor resolver a impressora. Até que o momento foi, falei, tá, então era pra ser. Aí, na hora de pagar, eu falei, é tanto, né? Ele falou assim, não, pode ser por tanto. Ou seja, eu ainda ganhei um desconto. Olha isso. E ainda ele, né, eu não pedi pra encadernar nada por enquanto. Aí ele colocou dentro de um saquinho, foi tão bonitinho, sabe? Tipo, eu achei tão maravilhoso isso, sabe? Porque ele poderia me deixar levando aquelas 255 páginas impressas na mão, assim, né, carregando. Mas não, ele colocou num saquinho, foi super educado. E ainda ganhou desconto. Então, assim, cara, sabe, a mágica acontece a todo momento. O universo, ele te traz as coisas, assim, de uma forma inesperada. Então, por que fechar a porta? Se abra para essa possibilidade, se abra para infinitas possibilidades que o universo, que a espiritualidade tem. Né? Porque eu entendo que isso também foi conjunto com a espiritualidade, o universo, enfim, né? Então é isso, gente. Eu espero que
esse vídeo tenha te trazido essa clareza, né, que você possa perceber a mágica que acontece na nossa vida, todos os dias da nossa vida. E aí, eu sou agora a louca das perguntas, né, porque eu entendo que toda pergunta que a gente faz não fica sem resposta. Então eu tô sempre perguntando alguma coisa, né, como eu falei, que mágica o universo tem pra mim hoje, né. E aí você pode perguntar também, como eu posso ser mais feliz e grata hoje? Porque quando você pergunta isso, o universo ele tem que te trazer alguma coisa para você ser mais grata, para você ser mais feliz. Então faça esse questionamento para o universo. E só não faça perguntas do tipo negativo, tá? Ai, por que minha vida é difícil? Por que as pessoas sempre passam a perna em mim? Por que eu só traio esses trastes? Sabe, não faça isso, porque é isso que você vai tá atraindo para você. Faça perguntas positivas, aquilo que você quer sentir. Universo, que mágica você tem para mim hoje? Universo, como eu posso ser mais feliz e grata na minha vida hoje? E aí ele vai te trazer essas gratidões, essas felicidades na sua vida. Tá? Eu espero que tenha realmente te ajudado. Essa é uma dica minha pro final aí do vídeo. Para que vocês fiquem nessa pergunta. Para que vocês possam atrair mais mágica do universo. Tá? Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida, por favor, coloca aqui no comentário. Eu vou responder para vocês, tá? Ou pode ser que seja na forma de vídeo, ou respondo mesmo no comentário, vai depender muito do que for falado ali no comentários, tá? Eu espero de coração que tenha ajudado vocês a compreenderem, porque esse é um assunto que realmente eu gosto muito, falar sobre espiritualidade, falar sobre os guias, sobre os mentores, os anjos. Então, é isso, não vou prolongar mais não. Gratidão por estar aqui comigo novamente e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá, tchau, tchau.